Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Netcast, o seu melhor podcast do mundo da tecnologia. Estou aqui com a Karen. E aí, Karen, tudo bem? E aí, Cleiton, tudo bem? Hoje, nós estamos aqui com uma convidada super especial, mas antes nós não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores, que é a Netway, o nosso apoiador master aí. Então, se você precisa de uma conexão de qualidade, a Netway é um provedor muito grande, está em Rondônia, Mato Grosso e muitas outras áreas. Está em constante crescimento, sempre avançando na tecnologia. Então, se você precisa de uma internet que resolva o seu problema de conexão, é com a Netway. E aí, Cleiton, temos mais um, né? Temos sim. É a Inksoft, a sua loja de informática, produtos, suprimentos, equipamentos de tecnologia, presentes da linha Geek, presentes de várias áreas para você, área tecnológica, presente já da JBL, tem tudo para você na Inksoft. Vamos fazer uma visita. Também tem o site e entrega para você, tá bem? Beleza, vamos começar, né, Karen, falando sobre esse ramo financeiro. Vamos falar hoje de empresa, falar de um pouco de gestão. Nossa convidada hoje é especialista no setor financeiro, é líder do setor financeiro e vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar sobre como é o profissional do setor financeiro, né? A gente sabe que tem muitas áreas, tem muita coisa ali que é subdividida dentro do setor. Também tem a questão da gestão de pessoas, né? Ser uma líder num setor financeiro. E nós trouxemos hoje aí a Franciele, né? A famosa Fran, que a gente chama amigavelmente, né? E a Fran vai contar um pouco pra gente como que é isso, né? Como foi a história, como é ser mulher nesse setor também, né? E ser uma líder, né? Que nós sabemos que tem desafios. Sim. E você tem vencido, né? E sido um exemplo para muitas pessoas. Então, Fran, conta para nós, né? Um pouco quem é você, né? Da onde surgiu a Franciele e chegou até aqui. Boa tarde, meu nome é Franciele. Sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Rondônia. Me formei em 2015, né? Em 2015, eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, um mês após, dentro do setor contábil, onde eu atuei por 2 anos. Após isso, fui migrada para o setor financeiro, onde já comecei a desempenhar todo o trabalho de gestão. E desde então, eu me encontrei na área financeira, né? Eu digo que financeiro é coisa de doido, mas eu amo isso. Acho que é porque eu sou muito acelerada, né? Combina comigo, a gente tem que ter muita energia, tem que lhe dar muita energia, né, pro setor, porque ele demanda isso, né? Digamos que tudo morre no financeiro, né? Todas as operações, tudo que envolve a empresa, ela acaba no financeiro. Então, tem que ter uma energia grande, tem que ter, eu falo, uma inteligência emocional muito grande, né? Para conseguir lidar com tudo isso. Ter que saber controlar, né? Todas as partes de despesa, pagamento, pessoal, né? Que lidar com pessoas também não é fácil, né? Tá em treinamento com pessoas não é fácil. Então, cativar a sua equipe também é algo muito complicado, né? Da gente conseguir, porque a partir do momento que você não encanta pessoas, você não convida as pessoas para fazer parte da sua equipe, aumenta uma rotatividade, o que não é interessante para o setor. Ainda mais para o financeiro, que eu digo que é o sangue da empresa, né? O coração da empresa. E é um setor muito frágil, assim, de informações, de tudo. Então, a gente precisa, sim, ter pessoas de dar confiança da gente. E a rotatividade em si não é fácil. Então, eu gosto muito da área financeira, né? Como eu falei, me formei em 2015. Em 2021, eu comecei meu MBA na área, né, que eu quis me especializar. Durante todo esse período eu fiquei sem especialização, porque eu procurava algo da minha área e somente encontrei, né, em 2021. Fiz o MBA em Controladoria, Finanças Corporativas, né, empresariais, e me envolvi ainda mais, né, a parte de controladoria é algo que me fascina, gosto muito dessa parte de ficar controlando, né? Ter o comparativo mensal, o que a gente pode diminuir, o que a gente pode melhorar, entrar em negociação para a gente conseguir diminuir despesas. Então, é algo assim que eu gosto muito, né? E eu faço acho que a gente tem que amar o que a gente faz,
que embora eu ande 30 quilômetros todos os dias para vir trabalhar, eu chego aqui com toda a energia do mundo para, né, conseguir desempenhar meu trabalho, né, da melhor forma possível. E tem toda a questão da confiança em si também, né, que também é um desafio grande para a gente. Você conseguir a confiança das pessoas para estar administrando o seu dinheiro, né? O bem maior que é a empresa. É algo bem complicado, então a gente tem que trabalhar muito assim com a questão confiança, né? Credibilidade, tem que ter muita ética e responsabilidade com horário, com prazos, né? Porque a gente lidar com pagamentos. Porque qualquer coisa que você age fora do prazo, é a empresa que paga, não é a gente, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar no setor financeiro com o pensamento de dono, né? E se eu fosse a dona, eu ia querer que tivesse nessa proporção, eu não ia olhar para isso com mais atenção. Então, eu acredito que o financeiro, ele é, assim, algo muito amplo, assim, sabe? E muitas pessoas que começam a entrar na área falam assim, é de doido esse setor, não é pra mim esse setor, e aí que um pouco já tá gostando, né? Então, assim, ele acaba envolvendo, porque lidar com dinheiro eu gosto, né? De lidar com dinheiro, de lidar com números, amo números, aquelas planilhas que você começa e não termina nunca mais, amo, é isso aí. Então, é isso, essa é a Franciele. Nossa, que legal, Fran. E assim, essa sua fala cabe muito, porque na maioria das vezes, quando você está lidando com dinheiro, você está lidando muitas vezes com o sonho de alguém. Exatamente. Né? Então, aí a responsabilidade aumenta muito mais, né? Porque não é só números, representa muito mais para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Exatamente. Então, a gente sabe a responsabilidade que é, e principalmente essa questão de você manter a confiança, né? Porque para você lidar com o dinheiro de alguém, você também precisa confiar, né? Para poder ter essa reciprocidade, né? E as coisas conseguirem fluir, não engessar tanto os processos ou por conta desse medo, né? E também tem a questão da informação, que a gente sempre vem falando aqui também, a gente trouxe já um profissional de segurança, né, da informação, e principalmente dados financeiros, né? Que a gente sabe aí que, para quem ainda não viu o episódio lá de cibersegurança, pode procurar, que tem muita informação interessante lá. E o principal foco dos hackers, né, é ali criptografar os dados e cobrar um valor. Porque eles conseguem ter ali a informação do financeiro da empresa. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Desde ali do envio do e-mail, né? Marcar as pessoas certas, cuidar para isso não vazar para lugar nenhum. E até na informação que as pessoas levam para casa, o que ela sabe ali dentro do setor. Então, realmente, igual você falou, a rotatividade, ela pode virar um problema muito grande, né? Porque ali tem muita informação. E que, se for direcionada, né, para o local errado, pode prejudicar muito. Verdade. Né? Então, Fran, eu gostaria de ir um pouquinho mais lá atrás. Conta pra gente como era a Fran antes de... o que te motivou a trabalhar nessa área? Falar, vou estudar aqui contabilidade ou nessa parte do financeiro. O que foi que levou você a gostar, iniciar a carreira aí nessa área? Karen, é uma história assim meio, né, doida, porque... Eu terminei o ensino médio, né? E eu não sabia o que fazer, né, da faculdade. O meu sonho era medicina, né? Eu sempre me via fazendo medicina. E aí eu consegui uma pontuação boa no Enem. Porém, eu não era o suficiente, né? Eu precisava de mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui acelerada. Como eu disse, eu queria estudar logo. E surgiu a questão do vestibular da Unir, né? Que foi onde eu fiz, porque a minha família ela não tinha condições de pagar uma graduação. Então, eu fiz o vestibular da Unir e eu esqueci de olhar o resultado. Olha só. De tanto que eu tava querendo fazer. Vi lá ciências contábeis, assim. E meus pais, eles, né, são, tipo, não têm muito conhecimento, não sabia me dizer o que era uma ciências contábeis. Eu vi aquele treinar, eu falei, vou me cadastrar nisso aqui mesmo. Vou me inscrever aqui e eu vou começar a trabalhar aqui e vai ser isso aí. O que faz? Não sei, mas eu vou aprender. E aí, né, me inscrevi. E aí, um dia eu estava em casa, né, e aí a minha prima me ligou. Falou assim, Fran, você conseguiu olhar o resultado da Unir? Você passou. Eu passei no quê? No vestibular. E eu fiquei sem entender. Falei, mas como que eu passei? Eu nem estudei para aquilo ali.
E ela falou, não, você passou. E aí eu fui lá, ela trabalhava no escritório de advocacia. Fui lá e aí não acreditava que meu nome estava lá no meio, né? Então aí iniciou, né? Comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis e sem saber para que rumo que ia aquilo. Comecei a fazer e meu primeiro desafio foi uma disciplina, né? Chamada contabilidade introdutória. Nossa, foi quase que eu desisti. Não desisti porque meu pai não deixou, mas se não tinha desistido. Olha só, então tem que agradecer seu pai hoje. Porque ela era muito difícil, eu me vi perdida, né? Eu falava, meu Deus, não era isso, tipo assim, que eu queria, né? Uhum. Mas daí ele falou, filha, você tem que fazer, foi muito difícil, né? Tanto é que era o sonho dele eu me formar, né? Era o maior sonho da vida do meu pai, me formar. Meu pai é agricultor. No dia que eu ganhei minha bolsa de faculdade da Unir, a primeira pessoa que eu quis ligar foi para ele. E eu lembro que ele me disse que quando eu liguei para ele, ele estava carpindo, né? Uhum. E na hora que eu liguei, ele se emocionou muito. Ele ajoelhou, agradeceu a Deus por ter conseguido, porque ele não tinha condições de pagar, nem que fosse uma bolsa simples, né? Então, eu não desisti por ele, da minha faculdade, né? E eu consegui concluir. A minha pós-graduação eu nem consegui andar, assim, tanto que meu olho enchia de água, porque quem faz sabe, né, como que é sair de Espigão, ir até a Cacoal todos os dias. Uhum. E aí, às vezes, você tá com fome, mas você não tem, né, não pode pagar, às vezes, um lanche, né, porque você leva o dinheiro pro lanche, tem que tirar xerox. E às vezes o dinheiro nem pra xerox tem que tirar. É a vida do acadêmico, é bem isso mesmo. Exatamente. Então, foi aí, né, eu fiz todo o curso. A minha turma, a maioria era voltado para a gestão pública, que eles queriam muito a área pública, mas eu não me via na área pública, né? Eu gosto de colocar as coisas para andar e eu me via sempre muito na área privada, muito, muito, muito na área privada. E eu sempre me imaginei em alguma coisa grande, eu nunca pensei assim pequeno, né? Sempre quis muito liderar uma equipe, né? Conseguir ajudar pessoas a realizar ações, realizar metas, né? Uhum. E eu falo também que eu tive um primeiro chefe, líder, que ele foi muito bom para minha construção de quem eu sou hoje, né? Porque ele me ensinou a base de tudo que eu sei, né? Ele foi uma pessoa, né, de extrema importância na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas, tanto de planilha, né, que eu não sabia muito. Porque, assim, a faculdade, você aprende toda a parte teórica. A prática é bem diferente, né? Então, quando eu caí, assim, no mercado de trabalho, eu tive ele, que me ensinou. Tudo, assim, que eu sei, foi ele que me ensinou. E eu sempre me espelhei muito nele. E eu pensei, quando eu chegar onde ele está, eu quero ser igual a ele, né? E aí eu tento motivar a minha equipe, eu tento ser para minha equipe o que ele foi para mim. Pegar na mão e falar, você vai conseguir, você é capaz, eu tô aqui para te ajudar, né? Desde que a pessoa se esforce, que a gente vê que ela realmente quer, a gente ensina, a gente tá ali para orientar também, né? Então, foi assim que tudo começou, né? Comecei meio sem querer e acabei me encontrando aí no meio, mas eu acredito que foi por pessoas que pegaram na minha mão e mostraram a minha capacidade de desenvolver isso aí, né? Porque às vezes até a gente acaba nem acreditando no potencial que a gente tem. Nossa, inspiradora a sua história. Demais. História de dificuldade, né? Uma história de vitória, viu? Sim, com certeza. Eu vi que seu olho brilhou aí quando você falou disso. Imagino como foi emocionante para ele, né? Como foi forte a sua vitória aí. Exatamente. Hein, Fran, a gente vê que o financeiro tem algumas características. E eu já reparei que quando o financeiro é bom, ele tem um sucesso naquela área, ele tem as características parecidas. Eu já reparei em outras empresas. Quais habilidades, quais as características que você mais nota para um financeiro? Você já falou algumas, né? Responsabilidade, né? Ter a confiança. Mas quais outras que você diria para nós? Eu acho que o principal de tudo, onde começa, a gente tem que gostar do que faz, né? Daí a gente consegue as outras coisas, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Com dados, tem que ter muita descrição, ética, como você já falou. Tem que ter uma inteligência emocional, porque, como eu disse, tudo acaba dentro do financeiro. Então, você tem que lidar com todos os outros setores da empresa, né? Todos os setores são interligados ali. Então, a gente acaba se envolvendo com pessoas de todos os tipos, né? Outras habilidades, eu diria que a energia, a gente tem que ser... o financeiro, ele não permite uma pessoa
que não quer levantar e colocar a mão na massa, entendeu? Acredito que a pessoa tem que ser enérgica, tem que colocar, né? Tem que ir atrás, tem que procurar melhorias, tem que querer olhar números, tem que querer trazer resultados. Não, o financeiro não é só ali lá lançar, pagar, receber. Não, o financeiro vai além disso. O financeiro ele engloba também a controladoria. Você vê os números subindo, né? Você tá, né, que nem a gente tá na linha de frente para quê? Para mostrar para a pessoa responsável, olha, esse número tá subindo, né? Esse número tá baixando, é interessante. Então a gente tem que ter essa visão estratégica. Então eu diria que estratégia também é algo que é fundamental dentro do financeiro, né? Para a gente conseguir mostrar, porque é que nem a Karen disse agora há pouco, a gente está lidando com sonhos, né? De uma pessoa. Mas não é só de uma. Tem tantas outras pessoas, né? Quantas famílias uma empresa, né, emprega? Então, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Então, a gente acaba envolvendo o sonho de muitas pessoas nisso aí. Então, eu acredito que o financeiro ele tem um papel muito importante numa empresa. Então, ele precisa, sim, de uma pessoa, né, que tenha estratégia, que queira fazer a diferença, né? Que queira correr atrás, negociar, baixar despesas e agir como se fosse o próprio dono, né? Para trazer resultados. Então, isso é muito legal, né? E traz de encontro o quão é importante você ser um bom líder, né? Porque a Fran é uma boa líder porque ela teve um bom líder antes também, né? E assim, mesmo que cada pessoa ela tenha opção de escolhas, né? Mesmo que ela tenha um líder ruim, às vezes ela pode falar, eu não quero ser assim, eu quero ser melhor, né? Mas isso também te permitir um ambiente totalmente diferente para você se desenvolver. Que talvez você levaria mais tempo, né? Se tivesse sido presa, para depois ter que sofrer para evoluir mais um pouco, né? A gente sabe que crescer dói, né? A gente sempre ouve isso. Né? E no financeiro, Fran, que dificuldades você já enfrentou? Você é uma mulher líder, né? Fala para nós um pouco de como é esse mercado, né? Como é que é ser um profissional financeiro, né? O que isso traz de, vamos chamar de dor nesse momento, né? Mas que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para se ter resultados diferentes, né? A gente precisa fazer diferente para ter resultado diferente. Então, conta para nós quais são aí as dores, né, desse setor. O que você passa aí no dia a dia? Olha, uma das dificuldades assim que a gente passa é ter que às vezes dizer um não, né? Quando você quer dizer um sim, né? Eu acho que é uma das coisas assim que mexe assim com a gente, né? Porque às vezes você sabe que talvez para um gestor ou para alguém da equipe é importante, né, adquirir ou ter uma certa despesa, mas você sabe que a empresa não é, né? Então você tem que dizer um não, eu acho meio complicado, né? Nesse sentido assim. Outra situação que frustrações, né, Fran? E quando você se reparou com a situação de preconceito, por você ser mulher também nessa parte, você pode referenciar pra gente? Olha, eu não passei ainda, né? Graças a Deus, não passei ainda por uma situação de preconceito, mas eu não tenho medo, né, de se vier a acontecer, porque a minha mãe me criou, né, sempre dizendo que filha, você não é melhor que ninguém e ninguém é melhor que você. Então, eu já tenho isso em mente, né? Não é porque eu sou mulher que eu sou menos capaz do que um homem, né? Então, isso não iria me abalar, né? Não iria me deixar frustrada, triste, né? Porque da mesma forma que o Cleiton tem capacidade, que a Karen tem capacidade, eu tenho capacidade, né? Outras pessoas também têm. Eu sempre digo que, às vezes, a Karen tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que, né, e assim vai, né? Então, eu não passei ainda, né, por uma discriminação assim grande. Geralmente tem essas coisinhas assim que a gente sente que, sou mulher, se fosse homem, agiria diferente, né? Mas eu acabo nem deixando isso aí entrar no meu emocional. Vamos seguir o conselho lá. Conto que entrou aqui, saiu aqui, né? Não é comigo. Não vou gastar minhas moedas, né? Exatamente. Minhas emoções com esse tipo de situação. Exatamente. Não, isso é muito legal. Mostra o quanto você tem de força, né? E como você falou desde o início, né? É muito importante ter inteligência emocional. Acho que é muito difícil também para qualquer gestor, nessa questão que você falou de, às vezes, você precisar falar um não
quando o seu eu lá de fora da empresa está querendo falar um sim, né? Isso é bem... Aprender a dizer não, então seria uma skill, né, que o pessoal fala aí das habilidades que um profissional precisa ter para poder estar no departamento financeiro, né? Eu creio que isso é muito importante mesmo, porque se você cria uma regra e você começa a abrir muita exceção, não é regra mais. Exatamente. Então, é bem importante, né, você saber seguir processos também. E voltando nesse assunto, né, mais um pouco técnico para a gente conseguir deixar isso mais simples para as pessoas, simples, o que um profissional, né, precisa de ter básico assim para iniciar num departamento financeiro, por exemplo. Quais são as habilidades básicas? Bem ali simples, estou começando agora, né, quero ir para essa carreira de setor, não fiz faculdade ainda, por onde eu posso começar? Olha, tem que ter responsabilidade, né? Quando a gente tem responsabilidade, a gente quer executar da melhor forma, né? Então, eu acho que a responsabilidade, o querer trabalhar, não querer o emprego, ele é o principal fator, né? Porque, às vezes, a pessoa tem experiência, mas ela não quer trabalhar, né? Ela só quer estar ali gerar números, né? De como fossem funcionários, né? Então, isso aí, né? Empresa nenhuma acaba conseguindo suportar por muito tempo dentro da equipe, né? Então, eu digo sempre para minha equipe, não precisa ter experiência, né? Desde que queira trabalhar, queira aprender, queira buscar, se aperfeiçoar, né? Não é... O financeiro, ele não é só ali. Eu sempre passo para a minha equipe, não se limitem aqui. Tem dúvida? Busquem. Assiste cursinhos, né? A internet está aí para ajudar a gente a enfatizar o conhecimento, aumentar, agregar valor, né? Agregar bagagem para a gente. Então, e outra, a gente nunca perde por aprender, né? Não se limite a fazer só o que você é pago para fazer, né? Faça além, porque a gente... mas eu não sou remunerado por isso. Mas você não vai perder por isso. Porque a empresa não quer perder um bom funcionário, né? Então, quando a gente trabalha com vontade, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a aprender e a gente só agrega no currículo da gente. Desde um operador de caixa, né? Até a cargo de um diretor, eu considero todos importantes. Já tive questões de um operador de caixa, ter oportunidade, vamos supor, dentro do departamento financeiro, precisar de um analista, de um auxiliar, subir a pessoa, por quê? Porque ela desempenhou um bom trabalho, ela não estava limitada ali a fazer só o caixa. Não, eu quero aprender, eu quero aprender coisas novas, coisas, né, que vocês estão precisando de ajuda. Então, eu acredito que tá aí o ponto, né, a principal chave para conseguir, né, entrar. Uhum. E a empresa, toda empresa, ela vai dar oportunidades para um funcionário bom crescer, né? Então, eu acredito assim, quer entrar na área, primeiro goste, né, de números, goste de lidar com dinheiro, de lidar com pessoas, né, que a gente tem que ter um trabalho de equipe, e queira fazer tudo com responsabilidade, amor e queira fazer além do que você é pago, né? Eu acredito que tá aí a chave. Né? A gente teve até essa conversa, né, também parecido, porque a gente volta tudo pro comportamento. Verdade. Sim. Né? Então, a gente tem inteligência emocional, que a gente falou desde o início, né? Tem as skills técnicas ali, que o pessoal chama de hard skills, né, que são específicas da área, que eu preciso gostar de número, né? Porque uma hora isso vai me deixar infeliz se eu não gostar. Exato. Então, é importante que a pessoa goste, né, de números. Aí, mais outro ponto, né, que você comentou também, é responsabilidade, né? Então, a pessoa precisa ser responsável no que está fazendo. Por quê? Voltando lá atrás, isso vai influenciar na vida de todo mundo da empresa. Então, às vezes, vai ter que cortar gasto em algum lugar porque alguém errou. Uhum. Então, é muito importante mesmo ter pessoas no departamento que tenham essas qualidades, né? Sim. E para desempenhar a função, né? Eu sempre digo que a primeira oportunidade é muito bom na vida da gente, né? Claro que se tiver conhecimento, se tiver uma graduação, né, um MBA na área, é ótimo, né? Agrega com certeza,
junto com o estudo que eu falei. Mas se a gente não tiver a primeira oportunidade, né? Se eu não tivesse tido a minha primeira oportunidade lá atrás, se eu não tivesse alguém que me ensinasse, tivesse toda a paciência do mundo, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Se eu não tivesse alguém que acreditasse em mim. E o que adiantar eu ter alguém que acreditou em mim e eu não fiz meu trabalho certo, eu não desempenhei força, eu não quis me aperfeiçoar na área, eu ia estagnar da mesma forma. Então, por isso que eu acho que vale muito dos dois lados, que vale mais de quem está trabalhando, né? Sim. Querer crescer onde está. E para você ver, eu comecei simples com a graduação, né? E gostei, me aperfeiçoei, me especializei na área, né? Que eu fiz o MBA. Estou buscando novas especializações na área de liderança, na área de tributária também, que eu acho que faz muito... casa muito bem com o financeiro, né? Então, acho que a força de vontade da pessoa. A gente tem que acreditar nas pessoas, né? Desde que elas mostrem que querem, né? Que tá molando o machado dela aí, né? Exatamente. Tem o fit cultural também, né? Que tá na vez aí, a bola da vez agora. Você vê que a pessoa tem aquela cultura já nela, né? Aquela cultura nela, interior ali. A responsabilidade talvez seja uma cultura que você procure, né? Nesse colaborador que você vai selecionar para sua equipe. Então, se bater a cultura dela com a sua, ela tem grande chance de vir para sua equipe, né? Então, você busca isso nas pessoas. É interessante isso. E eu gostaria de falar um pouco também, Frank, sobre ética, né? Sobre a controladoria, que você é especialista aí, né? A gente está trabalhando... Quando a gente está trabalhando para uma empresa, né? A gente está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas, né? Trabalhando com o dinheiro dos sócios, né? Então, é importantíssimo que tenha ética, que esse registro esteja auditável, né? Você tem ali uma forma da pessoa acompanhar. E o financeiro, como que ele vai garantir que esse registro esteja auditável? Como é que é o processo no dia a dia? É pelo histórico? É pelo documento? Como é que você atua nessa área para você deixar auditável as informações? Eu busco muito a transparência e a informação de cada dado da empresa, né? Eu acho que tudo que chega no financeiro ele tem que estar muito bem explicado, muito claro, transparente, cheio de informações. Tá. Porque a gente não consegue acompanhar todo, de onde nasce até onde vai finalizar, né? Então, as coisas precisam estar muito claras, as coisas precisam estar muito evidentes, né? Quem autorizou, quem solicitou, por quê, né? Tem que ter uma justificativa, por que daquela despesa, né? Essas despesas que são extras. Então, a transparência, né? Ela precisa ter dentro do financeiro. A informação é essencial. Então, eu cobro muito isso, eu busco muito isso. Se alguma coisa chega sem informação, eu oriento a minha equipe a buscar, porque senão a gente não consegue fazer um trabalho, né, de qualidade, a gente não consegue auditar, a gente não consegue validar alguma coisa e acaba a gente consegue responder por aquilo, né? Então, tudo é classificado dentro das contas certas, dentro da despesa certa e a gente tem sim que ter muita informação. Então, acho que a informação, Cleiton, seria a chave, né, para auditar todo o processo, todos os dados que chegam até o financeiro. O registro daquela informação, né? Exatamente. Guardar aquilo ali. Quando eu fiz faculdade, eu também fiz contabilidade, eu não dava muita importância para o histórico. Eu falava, por que eu vou precisar do histórico? Quando a gente puxa um relatório, tem lá a data do vencimento, tem a data da emissão do documento, tem o tipo de documento, se é uma guia, se é um boleto que a gente está pagando, né? Tem o fornecedor, né? Tem o usuário que fez a operação. Para que eu ainda vou escrever um histórico? Eu criticava muito isso. Aí depois eu fui ver que o livro Razão, né, para você registrar, você precisa ter o histórico, você precisa explicar o que aconteceu, né? Exatamente. Autorizado por tal pessoa, né? Como você Exatamente. disse. Referente a tal obra, referente a tal centro de curso. Competência Até do você, mês. falando do livro Razão, agora, uma das coisas que mudou bastante no setor financeiro é que a gente ouvia muito, né? Que todo mundo tinha um livro caixa, né? Hoje em dia já está muito digitalizado isso, né? Foi muito para o online. Então, agora você já se fala em dados no RP, no BI, né? Exatamente. Na vida já tem dashboards totalmente que ajudam
os sócios, né, como o Cleiton falou, a tomar as decisões do dia a dia, Exato. né? Então, como a Fran falou, os números estão subindo, os números estão caindo, o que, que a gente vai fazer, né? Setor comercial, vocês precisam vender mais, né? Setor de compras, precisa que vocês abaixem o custo, ó, os juros aumentaram, então agora empréstimo, né? A gente vai tomar decisões diferentes. Então, ajudou muito, né? Porque imagina antigamente as pessoas terem que ficar folheando o livro, um por um, e não tem... Eu não me vejo mais sem dashboard, né? Eu sempre falo pro pessoal assim, imagina quanto tempo ia demorar para descobrir um erro ou um furo, né? Nas informações. Exatamente. Então, agora, como a Fran falou, né? Tem tudo com clareza. A gente consegue digitalizar as informações e ter tudo isso muito rápido, né? Para tomar decisão. Eficiência, né? Imagina quantas pessoas seriam necessárias para registrar uma operação que você registra hoje, né? Nossa. Se fosse manual, né? Muitas. Então, agora o profissional do financeiro, ele precisa entender também de um pouco de sistema, né? Começou ali com as planilhas do Excel, né? Que as pessoas precisavam aprender de fórmula. Eu acho que ainda, apesar do RP, né? Por exemplo, eu vejo, assim, uma facilidade muito, muito grande nos profissionais do financeiro de trabalhar com planilha do Excel, né? Já conheci colegas que sabem programar inteiro no Excel e saíram de dentro do financeiro. Nunca mexeram com programação ou estudaram programação. Mas por conta das necessidades do dia a dia ali, de trazer essas informações de um jeito rápido, né? Fácil. Ali, Karen, você trabalha com o dado puro ali, né? Você manipula, você exibe ele da forma que você quer. Eu acho que o Excel não vai sair de moda tão cedo, viu? Exatamente. Porque você quer exibir um gráfico, você quer exibir de uma forma diferente, você tem seus layouts de demonstrar. Então, você está trabalhando com o dado ali na sua mão, né? Exatamente. Eu sou, né, gosto muito do Excel. Eu falo para as meninas que eu tenho que calcular alguma coisa, coloca no Excel, a calculadora você vai perder, vai ter que calcular de novo. Então, no Excel você coloca, tá ali, você só confere, coloca a soma, pronta, rapidinho. Você, né, tem um dado, você sabe onde você errou, se você errou. Se precisar de novo, tá lá. Tá ali já, então eu gosto muito do Excel, né? O BI é uma ferramenta muito boa, né? Eu gosto muito. Só que, assim, profissional financeiro geralmente não tem toda a bagagem para mexer no banco de dados no sistema, né? Então, a Fran precisa de uma Karen para ajudar ela a ter um trabalho mais claro, mais transparente, né? Mais rápido, mais eficiente, né? Então, por isso que, às vezes, a planilha, os financeiros... vai mais para a planilha, né? Porque é algo que ele já domina melhor, né? Tá mais acessível para ele, né? A gente já teve podcast aqui de BI. Pois é. Diz que a gente entendeu muito bem que o BI, ele vai ficar ali captando a informação daquela forma que você quer visualizar o tempo todo e te atualizando, né? Vai ser o seu bom dia ali, o bom dia, quanto de saldo tem na conta, quanto de tem a receber, quanto tem a pagar, de forma atualizada, real ali, né? Então, o BI realmente vai te dar muita eficiência, né? Praticidade para trabalhar. Um painel ali, né? Eu tô adotando agora trabalhar com BI. Já estava há um tempo já querendo, né? Agora está sendo realidade, né? A gente está conseguindo trabalhar com ele, né? Acredito que a gente vai conseguir deixar um pouco o Excel, porque ele é, sim, mais prático, né? Ele traz os dados reais. Excel você tem que ficar atualizando. Vai lá no sistema, pega, joga. Baixa de novo, atualiza. Baixa de novo, atualiza. Então... acaba sendo um trabalho, assim, cansativo, né? Porque todos os dias você tem que fazer o mesmo trabalho. Você quer fazer um fluxo de caixa, que é algo extremamente importante para a empresa, né? Aí você tem que ficar semanalmente ou diariamente ali alimentando o que entrou, o que saiu, né? Vamos atualizar, já pagamos tal dia, dá baixa no fluxo de caixa. Então, assim, o BI, ele vai facilitar muito, né? Buscar os dados, né? Eu tô gostando muito da parte do BI. Eu não conhecia, né, antes. E eu tô gostando bastante. Tá sendo uma experiência muito boa. E eu tô vendo que vai me facilitar muito a minha vida, né? E acaba vai ser bem mais prática. Sobra mais tempo para você lidar com outras coisas, né? Igual você tava falando do fluxo de caixa. É muito legal falar sobre esse assunto, fluxo de caixa, porque... eu acompanho muitos podcasts, assim, de áreas diversas, né? E muito se fala sobre financeiro. Em quase todos, né? Que vai falar de alto desempenho, alta performance. Se você quer crescer, você tem que saber o que é dinheiro para você na sua vida, né? O que é isso? Tem uma pesquisa que diz que o financeiro, as decisões financeiras, é uma verdade em 89% dos empresários acreditam que o sucesso deles dependem de uma boa gestão financeira. Então, nem todas as empresas são
virada de chave igual uma startup, né? Que do dia para noite vale milhões, né? E as empresas vão escalando, né? Degrau por degrau. E uma gestão financeira do dia a dia da empresa, um fluxo de caixa bem planejado, é o que faz a empresa realmente ter sucesso, né, Karen? É isso mesmo. E é bom explicar para o pessoal o que é o fluxo de caixa, né? Porque muitas vezes o pequeno empreendedor, acontece muito, até o Sebrae traz esse dado, né? E que dentro de 1 ano ou 2 no máximo, a maioria das empresas fecham. Exatamente. E muitas vezes por quê? Às vezes você trabalha, vou começar a vender doces agora. Né? Eu tenho o valor ali do custo que vai ter esses doces e o meu lucro. Aí o que eu pego? Tem uma conta ali, vou pagar, já tira e já bagunça tudo. Aí nesse dia que eu ganhei muito dinheiro, mas no outro eu não ganhei nada e agora eu não tenho mais dinheiro para comprar doce e fazer para vender de novo. Exato. Né? Então achei legal explicar para as pessoas um pouco, Fran, aproveitar aí, né, desse seu conhecimento para explicar para o que é fluxo de caixa. Então, primeiro, assim, jamais confundir, né, o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né? Isso aí é a dica, né? É o princípio lá da faculdade, lá, né? Que a gente aprende lá, que a gente está princípio da entidade, né? Exatamente. Então, jamais confundir, né? Ter sempre na ponta, né? Na planilha, seja em planilha, da forma que achar melhor de caderno, né? Tem os livros, caixas ainda. Então, tem que ter todas as suas despesas, todas as suas previsões de pagamento, né? Ao longo de um período, ao longo de 6 meses, 12 meses, né? Quando a empresa é maior, para você ver como que vai se comportar, né? Antes de fazer uma aquisição, jogar os valores de acordo com os maiores recebimentos, né? Comporta eu adquirir isso agora, não vai pesar lá na frente para mim? Porque às vezes no momento você quer adquirir porque você tem recurso, só que seu saldo pode estar comprometido mais lá na frente, porque você fez despesas ao longo prazo, né? Ou a um curto prazo mais estendido. Então, é muito importante ter, sim, essa gestão, né? De controlar tudo que vai entrar, tudo que vai sair, né? Todas as compras, antes de fazer aquisições, dar uma olhadinha, ver como que tá seu fluxo de caixa, né? Eu falei, se comporta, se não comporta. Então, fluxo de caixa nada mais é que isso, né? Você controlar todas as suas entradas, todas as suas saídas, para ver como está a saúde financeira da empresa, né? Se ela comporta, se não comporta, tem que diminuir alguma coisa, não tenho, né? Tem alguma despesa que talvez ela está desnecessária, eu vou precisar adquirir algo que é mais importante. Então, essa despesa aqui eu posso ficar sem ela, né? Vou adquirir isso aí. Então, a gente tem que ter essa visão dentro da empresa. Eu acho isso muito importante. Então, o fluxo de caixa, ele é sim, né? É uma das ferramentas, é a ferramenta mais importante para a gente estar ali durante o dia, para conseguir administrar os recursos, né? E, como diz, não deixar a peteca cair dentro do financeiro, né? Que você tem que garantir que a empresa vai ter rentabilidade, né? Que não vai passar apuros financeiros. Então, a gente tem que ter, sim, esse controle. No fluxo de caixa, você vai ver o realizado, né? Exatamente. Tem as previsões, né? Previsto, eu previ que a minha meta é faturar tanto. No fluxo de caixa a gente vai ver quanto realmente o realizado do faturamento, né? Exatamente. Eu previ que eu teria tanto de despesa. No fluxo de caixa você vai ver o que realmente você teve de despesa. E o legal, eu já vi vários fluxos de caixa. Você tira um fluxo de caixa e aí você faz o teste de estresse. Que aí você diminui um percentual do faturamento e vê se ainda assim você vai poder adquirir aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero trocar minha frota, eu quero dar uma mexida em alguma coisa, eu quero fazer uma reforma, quero fazer um financiamento de algum prédio, alguma coisa. Aí eu faço um teste de estresse. Se eu reduzir minha receita em 10%, por exemplo, ainda caberia essa parcela no meu fluxo de caixa? Caberia. Então é seguro fazer, né? Porque eu acho que dinheiro, gestão não tem emoção, né? Não tem otimismo, não tem pessimismo. Tem realidade. Isso aí. Né? E Cleiton, você estava falando que não existe 100% de lucro. Né? A gente estava conversando um pouco antes e o Cleiton, cara, não existe 100% de lucro. Exato. Né? E a contabilidade explica. Né? Então, fala um pouco pra gente, Cleiton, do que é não ter 100% de lucro. Porque a pessoa fala assim, né? Eu comprei um produto de R$100, eu vendi ele por 200, eu tenho 100% de lucro. Né? E aí o Cleiton, não existe 100% de lucro, né? Não existe. Conta pra nós, Cleiton, por que não existe 100% de lucro? A gente,
da contabilidade, a gente se ampara muito nas leis de demonstrativos contábeis. Tem os CPCs, né? Comitês de Pronunciamentos Contábeis. E eles regulamentam leis para exibir as informações contábeis, né? Para publicar as informações. Por que isso? Porque as empresas de capital aberto têm que seguir uma mesma regra. Para que você possa comprar a ação, né? Delas, os valores imobiliários, as ações, né? E as pessoas possam ver os resultados dessa empresa, de uma, de outra, de forma padronizada. Então essas empresas de capital aberto são as empresas que são divididas em ações. Divididas em ações. E aí tem que explicar o que está acontecendo para muita gente, né? Porque é todo mundo que comprou. Toda essa introdução para falar de que é errado você falar que teve mais de 100% de lucro. Por que é errado? Porque lá no DRE, que é por lei, né? O DRE, ele sempre, você olha da ótica da receita. Então, se eu comprei esse celular aqui, se eu comprei essa água, vamos dizer essa água. Essa água, eu comprei ela por R$1. Eu vendi por 3, eu não estou ganhando 2. O que acontece é que as pessoas têm a ótica do custo. Eu comprei por 1, então custou 1. E eu ganhei R$2. Aí ele fala, ganhei 200% de lucro. Mas não, na hora de você apurar lucro, você sempre vai olhar da ótica da receita. Então, qual que é a primeira linha da conta, vamos dizer assim, né? Primeira linha é a receita, então os R$3. R$3 é o 100%. É o faturamento que o pessoal chama, né? Eu faturei R$3. Exato. Faturou, recebeu, a receita são R$3. Aí já a segunda linha vai ser custo. Quanto custou essa água? R$1. Então eu tenho 3 menos 1, que vai me sobrar 2 de lucro bruto, o EBITDA, que é o famoso aí, né? Então, esse é o lucro bruto. Então, se eu pegar R$2 e dividir por 3, ele vai dar lá 60% de margem. Só que ainda eu tenho as despesas. Eu tenho que me pagar o meu prolabore, eu tenho que pagar a energia que eu gastei para gerar essa água. Então, nunca vai existir 100% de lucro. Mesmo que você ganhou essa água, mesmo que foi uma doação, eu recebi em doação essa água, mas eu vou ter despesa com o gelo para gelar essa água, eu vou ter despesa com energia, então nunca vai existir 100% de lucro, né? Porque é só a gente mudar a ótica da receita para o custo menos despesa, e aí vai sobrar alguma coisa ali que pode ser lucro para você. Então mistura a parte do estresse aí também, que já está calculando, né, o verdadeiro lucro, né? Que se eu tivesse que pagar essa água, eu já sei quanto eu preciso para escalar o negócio. Quando a pessoa fala assim, né? Eu tive 200% de lucro, eu falo, truco. Aí, por quê? Você tem tempo para deixar eu explicar? Nossa, então esse é um conceito de demonstrativo, né? Então tem leis até para representar os dados, né? A forma de A contabilidade, ela é internacional, né? Por causa desses acordos, né? Para que se demonstre os resultados das empresas, né? Então aí a contabilidade, como é uma ciência, né? Padroniza para tudo, né, Fran? Exatamente. Você que não vai me deixar mentir aí, a contadora. Então, aí a gente tava falando de fluxo de caixa, né, Fran? Isso. Então a gente já puxou aqui o DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício, né? O que você faz para apurar o DRE ali? Você já está nesse nível? Tem muitas empresas que ainda, infelizmente, não conseguem apurar o DRE, né? Deixa lá para a contabilidade apurar. No seu dia a dia, você consegue apurar o lucro mensal ali pela... Cleiton, eu vejo que para a gente conseguir apurar dados 100% da DRE, você tem que ter um plano de conta 100% rodando, né? Entendi. Você tem que ter pessoas, uma equipe que elas consigam... lançar nas contas certas, né? Tá então, o que é o plano de contas, Fran? O plano de contas é o conjunto das contas que uma empresa possui, né? Vamos supor, cada despesa, ela é classificada, sendo administrativa, ela é operacional, é uma despesa com pessoal, então ela tem toda a classificação. Né? Então, por exemplo, despesa com marketing, né? Despesa com alimentação, com transporte. Exatamente. Ok. Então, cada
cada despesa gerada numa empresa, ela tem uma conta que ela deve ser jogada, né? E essa conta, elas estão dentro do plano de contas. Então, a minha DRE, ela é gerada pelo plano de contas, né? Então, eu preciso de uma equipe eficiente para isso, né? Atualmente, a gente acabou de rodar, né, um plano de contas, né? Para a gente conseguir fazer essa administração 100%, para o sistema conseguir rodar, né? Porque não é que não tinha, né? Já rodava, só que a gente aperfeiçoou, né? Porque as realidades, elas mudam com o passar do tempo. Então, vai aparecendo despesas, setores que antes não tinham. E aí, vai se perdendo. Então, a gente vai começar a rodar já, né? Vai fazer esse nível, trabalho. Né? Exatamente. De e cada vez mais a gente vai aumentando os níveis de análise, aumentando... ampliando, assim, os conhecimentos, né? Buscando conhecer mais, tanto dentro do sistema, para conseguir fazer uma análise mais eficaz, fazer as análises horizontais e verticais, que é muito importante também, né? Para saber como está se comportando a despesa dentro daquele grupo, né? Ou em cima da receita da empresa. Então, a DRE, a gente está começando a encaminhar para conseguir trabalhar com ela sim, já, né? Eu acho que não vejo que seja um papel da contabilidade, não. Eu acho que tem que ser um papel interno da empresa para ela conseguir controlar números. A contabilidade é mais ali o processo obrigatório, né? Mas a parte para gestão, né? Para um líder do setor poder enxergar como, se está sendo eficiente, ele precisa dessas informações. Eu preciso saber, né? Quanto eu estou gastando com combustível, né? Olha, a gasolina teve um aumento. Aqui nesse período, nesse outro já reduziu. Exatamente. Então, o setor de frotas, eu preciso que você gerencie melhor como está aí a logística, né, dos veículos, como é que tá sendo isso. E é muito importante mesmo esses dados, porque se as pessoas não lançarem corretamente, pode tomar uma decisão errada. Exatamente. Ou deixar de se arriscar em uma nova oportunidade, porque os dados não estavam fidedignos, né? Verdade, corretos. Então, a integridade das informações, hoje, né, nós estamos numa era onde os dados são bem importantíssimos, tanto quanto financeiro. Verdade. Né? Então, a gente está aí com a LGPD, justamente com essa preocupação, né, de... Os dados das pessoas são os dados pessoais, né? Mas, mais que isso, esses dados corporativos, né, são de extrema importância, porque imagina você perder um ano de relatório financeiro. Verdade. É um transtorno muito grande, né? A gente até conversou aqui de algumas empresas que passaram por esse trabalho. Então, voltando aí para a parte da TI, né, que é esse conjunto aí junto com o financeiro, que tem até o pessoal que brinca que tem uma rixa aí, né, que você quer comprar um servidor novo, o financeiro, para que você precisa dessa máquina? Aí agora você já sabe, fala assim, é para você não perder um ano de relatório, então a gente vai adquirir esse servidor. Mas... é bem importante, né? Ter essa sinergia, esse relacionamento entre os departamentos. Eu acho que é legal a gente explicar para as pessoas o quanto é importante isso andar em conjunto, você proteger as informações, né, do negócio, não só de ataques externos, mas também manter isso para quando você precisar consultar. Porque às vezes não é de fora, né? Às vezes pode partir de uma não gestão. Então, você precisa cuidar, né? Não só se preocupar com os números, mas onde estão guardados esses números e se eles estão guardados certinho, né? Então, é muito legal essa parte. E como é que é a adesão das pessoas para fazer esses monte de lançamento, né? A gente sabe que eles devem ficar assustados, né? E como é que é gerir isso, cuidar para que as pessoas lancem certinho essas informações no sistema, essa auditoria, né? Controladoria dessa parte. Treinamento, cara. O treinamento é a base, né? A gente tem pessoas na equipe que são formadas em contabilidade, então essas não tem muita dificuldade, né? Que já entendem como funciona, mas tem pessoas que estão em outro tipo de formação. E elas têm mais dificuldade, né? E aí você tem que criar toda a estratégia. Eu digo assim, que não é padrão. Do jeito que eu vou explicar para a Karen, eu vou explicar para o Cleito. Porque às vezes para a Karen, ela vai entender de uma forma e para o Cleito tem que explicar de outra. Mas assim, em geral, eles têm dificuldade sim. Às vezes... Franz, essa aqui eu jogo aonde? Jogo em tal lugar. Mas você vê que não tem nada a ver. Pensa, meu Deus, o que essa pessoa tá querendo jogar essa conta aí? É muito lógico, assim, né? Mas pra cabeça da gente, né? Só que
a gente tem que fazer toda a administração disso aí, tem que ficar analisando, conferindo, ver se está realmente nas contas certas. Mas eu diria que um grau de dificuldade, numa escala de 0 a 100, seria um 60, né? A dificuldade deles colocarem na conta certa. Você tem que ficar ali orientando, principalmente os primeiros dias, né? Você tem que ficar orientando muito, né? É aquela máxima, né? Exatamente. Confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Exatamente. Nosso sistema em si tem um botãozinho que chama duplicar, né? Então você vai lá no lançamento, você duplica ele e vê que todas as informações você só salvo, muda o endereço, data e pronto. Aí quando virou o plano de contas, eu falei, vou tirar o botãozinho duplicar de vocês, porque senão o cérebro sem vergonha, ele já acostuma no automático, né? Vocês vão salvar tudo errado. Então, vamos tirar o botãozinho duplicar, até o cérebro acostumar que ele precisa olhar a conta certa. Precisa pensar. Exatamente, ele precisa olhar, fazer análise, está na conta certa, não está na conta certa. E aí né, a gente realizou a conferência e o grau de erro foi bem pequenininho, o nível de erro, né? Não foi grande, não, que nem eu pensei que ia ser maior, né? O impacto ia ser maior. Só que foi bem pequeno, né? A questão do treinamento diário, ali você tá ali disponível pra pessoa, né? Orientando, explicando. Isso aí vale muito. Voltando para a parte da DRE, ela é muito importante para análise também, né? Na parte de gestão. Porque a gente consegue comportar uma despesa dentro de um grupo, né? Quanto que está representando. Que nem eu falei, dentro da receita, quanto que está representando aquela despesa, né? Qual o impacto daquela despesa na receita da empresa, né? No lucro. Então, ela é muito bom, que é chamada análise vertical, né? Que a gente consegue fazer toda essa análise. A despesa com pessoal, né? Tem uma despesa X total. Então, a minha despesa de pessoal está Y. Quanto que ela representa na minha despesa total? Quanto que ela representa na minha receita? Então, a ADRE, ela permite a gente fazer essa análise, né? E tem também a análise horizontal, que é a gente conseguir comparar por períodos, por meses, anual. Nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha um custo de X, agora a gente está com custo de Y, né? Aumentou tantos por cento, teve uma variação maior ou menor, né? Então, ela permite fazer isso. Então, a DRE, ela é muito importante a parte da gestão, né? Então, é as coisas assim que eu gosto de ficar olhando, de ficar cuidando, né? De ficar olhando os números. Porque a obrigação do dono, né? Da alta gestão, do CEO, é fazer a empresa crescer, né? Procurar novas oportunidades, agregar valor e reduzir custo, né? Fazer a empresa ficar mais barata, a operação dela ficar mais eficiente. Exatamente. Então, tudo vem do financeiro, né, Fran? Tudo vem do financeiro. Tudo vem do financeiro. É o alimento de decisões para a empresa, né? É o que dá o direcionamento das decisões. Com certeza, porque muita coisa sem dinheiro você não faz, né? Exato. Então, a empresa, ela precisa dar lucro, né? Muitas vezes tem gente que fala, meu Deus, né? A empresa é só dinheiro. Não é que é só isso, mas um negócio, ele precisa gerar receita, ele precisa dar lucro, né? Para poder continuar funcionando, para evoluir, para crescer. E aí, conforme você vai trazendo essa eficiência, você consegue reduzir custos, consegue ampliar, consegue pagar as pessoas melhores, às vezes reverter. Né? Ela falou muito de responsabilidade. A empresa tem responsabilidade com aquelas pessoas que ela está empregando, né? Não, com certeza, né? É o sonho das pessoas, muitas vezes. Exato. A gente sempre ouve histórias, nossa, foi demitido 1000 funcionários da empresa, o que aconteceu? Né? A gente vê notícias assim e o pessoal fica preocupado, né? Será que foi uma má gestão? Isso. Né? O que será que aconteceu que fez chegar nesse ponto? Mas a gente sabe que tem outras influências, né? Então, tem uma questão chamada gestão de risco. Né? Como é que é isso dentro do financeiro, Fran? Por exemplo, agora teve a pandemia, as pessoas não conseguem mais... Muita gente, né, teve uma queda ali no faturamento. Né? E aí a gente precisa tomar medidas ali para as pessoas... a gente vai ter que começar a agir diferente agora. A gente vai ter que tolerar mais coisas. A gente vai ter que cortar aí as coisas que não vai matar o negócio se eu cortar custo com isso. Né? E como é que você chega para o gestor e faz e mostra essas questões de... Olha, a gente tem uma crise aí para chegar, a gente precisa mexer nesses pontos aqui para continuar com o meu fluxo de caixa. A gente faz, geralmente... A gente precisa fazer toda a análise de tudo que está sendo gasto, né?
e buscar dentro de todas as despesas o que a empresa consegue seguir a operação sem aquilo, né? Então, isso aí a gente já pode começar. O que poderia ser tirado, que não vai travar a operação da empresa, né? A gente consegue diminuindo por aí. E essa parte da pandemia, eu acredito que para, né, a maioria das empresas, ela aumentou muito a inadimplência, né? Porque as pessoas ficaram sem trabalho, as pessoas perderam pessoas, empresas fecharam, né? Então, aumentou muito. Então, a gente acaba tendo que ser muito tolerante, né? Na questão de pagamentos, né? Na questão de atrasos, na questão de renegociações, de conceder descontos. Então, a gente acaba, quando a gente dá um desconto para alguém, quando a gente isenta alguma coisa, é um risco que a gente está tomando, né? Porque é uma receita que estava lá no meu fluxo de caixa que eu estava contando com ela, né? Então, a partir do momento que eu assumo uma despesa, né, e o meu fluxo de caixa não está legal, mas eu preciso daquela despesa, eu estou assumindo um risco. Então, quando vem esses fenômenos naturais, assim, impacta bastante, né? A gente impacta bastante. E aí entra a estratégia, né? Que a gente vai ter que entrar com uma boa estratégia, fazer uma reunião com toda a equipe de gestores, né? Mostrar o ponto falho, né? Quanto está sendo gasto, né? No departamento dele, na área dele, o que a gente consegue diminuir, né? Eu, Fran, não vou conseguir falar para o setor, um setor, vamos colocar, administrativo, você está gastando tanto, você precisa diminuir, né? Mas eu consigo mostrar para ele que ele está gastando e que ele precisa diminuir, né? E aí ele vai, juntamente comigo, fazer o trabalho de diminuir esses valores. Fran, nós fizemos algumas perguntas aí pro pessoal no nosso Instagram, né? Para tirar dúvidas, né? Do departamento financeiro. E, produção, o que a gente tem de pergunta aí? Vou dar uma olhada aqui no nosso Instagram. O pessoal participar aí, com a gente. Que legal. Respondendo a nossa chamada. A gente respondeu a caixinha de pergunta. Né? Gente, vai começar a ter sempre essa caixinha de pergunta pra gente interagir mais com quem nos assiste, com quem nos acompanha aí. E você pode também fazer pergunta. Fique ligadinho lá no nosso Instagram, sempre vai ter caixinha de pergunta, tá beleza? Qual foi a pergunta aí, Karen? Olha só, como controla reembolso de despesa corporativa? O pessoal mandou aqui. Matheus mandou como que controla, faz essa gestão de quando precisa fazer reembolso, né? Para as pessoas, tá com essa dúvida, deve estar com alguma dor lá no trabalho, né? Precisar fazer um reembolso, Fran. Fala pra gente. Seria com a despesa de viagem, será? Olha, ele falou despesa corporativa. Então vamos dar um exemplo de uma despesa com viagem. Olha, geralmente, cada empresa, ela tem uma política interna, né? Do que é permitido e do que não é permitido, né? Dentro de uma prestação de contas. Então, a partir do momento que eu pego um adiantamento, né? Para poder fazer alguma coisa, uma viagem, né? Seja lá, usar para algum fim, eu preciso trazer isso comprovado, com notas, né? Com evidências do que eu gastei, né? Tudo muito transparente, tudo muito detalhado, né? Então, cabe a gente analisar, né? Tudo que foi gasto, conferir as datas, né? E fazer a restituição da pessoa, né? Que exatamente. Fez o gasto, né? Então aí você me disse que tem a cultura do adiantamento. Então, ele exatamente. Operou, ele gastou o dinheiro que ele tinha pego como adiantamento da empresa, Isso, né? Tem duas formas. Tem empresas que elas dão valor para você e fazer sua viagem. E aí, quando você retorna, você vai comprovar... Cleiton, eu te dou R$1.000 para você viajar, né? Você tem um valor X para você se alimentar. Você pode se hospedar no hotel no valor Y e você precisa pegar notas de tudo, né? Quando você voltar, você vai trazer toda essa documentação para mim e eu vou te falar, Cleiton, a empresa ela não arca com bebidas alcoólicas, a empresa não arca com, né, algumas despesas. Então, quando você chegar, eu vou fazer toda a administração de conferência, né? Vou olhar tudo que foi gasto.
estando todas as despesas aprovadas, eu vou olhar, mas o Cleiton gastou R$ 1.200, né? Que foi necessário, ele gastou tudo dentro do permitido, né? Não extrapolou em nenhuma despesa. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo a sua restituição de R$ 200, que é o seu reembolso, né? Não, mas o Cleiton não gastou os R$ 1.000, o Cleiton gastou apenas R$ 800, né? Então, eu vou fazer, olha, Cleiton, você gastou, né, X, Y com tais despesas e fica um valor de você devolver para a empresa de R$ 200, né? E você vai fazer devolução e a gente vai dar entrada no sistema. Então, seria basicamente isso. Já tem empresas que elas dão um cartãozinho, né, corporativo, que ela vai lá, gasta e vem da mesma forma, né? Vai trazer os cupons e a gente vai olhar na fatura. Tem outras modalidades também, que a pessoa, né, vamos colocar, o Cleiton vai, com recurso próprio, vai lá, consome, né? Tem empresas que não têm regras, né? É mais aberto. E aí o Cleiton vai, consome tudo que tem que consumir. Quando chega, é analisado, né? Nota por nota, cupom por cupom, né? E sendo tudo aprovado, a gente acaba fazendo reembolso, né? E aí entra muito. Tem empresa que prefere pagar por conta bancária, tem empresa que prefere pagar por um caixa, né, interno da empresa. Então, basicamente, funciona assim a questão do reembolso. Tem a diária também, né? Exatamente. Tem a questão das diárias também, né? Que a empresa, tem empresa que adota, te paga um valor de uma diária, né? Eu vou te pagar X da sua diária para sua viagem e você só precisa me trazer a comprovação. Né, as notinhas. Tem empresas que também trabalham dessa forma. Então, depende muito, assim, né? De como que é o trabalho da empresa, né? Qual é o perfil dela, do que ela... Como que ela prefere, né? Tá fazendo essa disponibilização de recursos, né? Legal. Depende muito. Então, completa a resposta. Isso mesmo. Muito legal, Matheus. Espero que tenha respondido aí a sua dúvida, né? Então, o ideal seria ter uma política, né? De reembolso, quando é que ocorre essa situação. E documentar tudo, né? Pedir comprovação para que o colaborador fique assegurado e a empresa também, né? Então, isso é muito legal. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Despesa com nota fiscal. E despesa, por exemplo, eu comprei num local, né? E ele me deu nota com 2 CNPJ diferentes. Essa é a dúvida aqui da Joyce. Mandou aqui para nós. O que eu faço quando tem 2 CNPJ diferentes da mesma despesa? Se faz 2 lançamentos ou é um só? Agora eu fiquei com dúvida também. Como é que é feito isso? Exatamente. Cada nota fiscal precisa ser lançada de forma individualizada dentro do sistema, né? E os pagamentos, eles precisam ser de acordo com o CNPJ da nota fiscal, né? Se a contabilidade da empresa ela é fechada pelo extrato bancário, então ela precisa, né? O CNPJ, vamos colocar 2 situações. Tem o CNPJ com final 56, um CNPJ com final 70. Então, a nota fiscal com CNPJ final 56, ela precisa ser paga na conta bancária, né, de CNPJ final 56. A nota fiscal de CNPJ 70 precisa ser paga na conta, né, com CNPJ final 70. Então, é assim, elas precisam ser lançadas, né, separadamente e pagas de acordo com cada conta bancária, se assim for a contabilidade interna. Então, tem que sempre consultar a contabilidade, né, para entender como é que deve ser feito. Mas então, dentro do sistema interno, precisa ser lançada separado, porque são números diferentes, né? São produtos diferentes. Se for serviço, né, talvez são serviços diferentes, mas o número sempre será diferente. O CNPJ é diferente, então precisa sim ser lançado de forma separada. E sempre vai ter um comprovante, né, daquela Exatamente. despesa. Se é um cupom fiscal, né, se é um NFCE, aquela de supermercado, sempre vai existir um comprovante para aquela despesa, né? Exatamente. Então, obrigada, Joyce, pela pergunta e também por ter participado aqui com a gente. E, Fran, agora é nossa vez de perguntar para você. Que a gente sempre faz aqui umas perguntinhas para os nossos convidados, né? Então, a primeira delas aí é: qual é a tecnologia que você acha assim, mais fantástica ou que mais te ajuda no dia a dia? Qual é a tecnologia que a Fran mais gosta? Eu acho que ela vai falar Excel.
Eu não sei, mas eu acho. Ah, o Cleiton, agora o Excel ele tá um pouco perdendo pro BI. Olha só. Então, o BI Tô eu gostando prefiro... mais. Tá me ajudando mais, tá facilitando. Eu gosto das coisas que facilitam a minha vida, né? Pra mim não ficar lá perdendo tempo. Eu odeio perder tempo nas coisas. Então, acredito que o BI agora tá perdendo um pouquinho pro Excel. Só preciso pegar um pouco mais de familiaridade com ele e acredito sim que vai ser uma das ferramentas, né, tecnológicas que eu mais vou gostar, vai ser ele. Nossa, Ó, influenciei, Fran. Me perdoa. Mas é isso mesmo? É o BI que você elege como a... Ah, hoje sim. Hoje sim. Porque, como eu falei, né, eu gosto muito do que traz praticidade no dia a dia, né? Principalmente nessa área de gestão, que a gente não tem tempo de ficar, né, procurando muitas coisas. A demanda é muito grande, então a gente tem que procurar praticidade pra gente, né? Legal. Nossa, então muito legal. Saber que o BI aí, né, que é a tecnologia que você mais gosta, mas te ajuda no dia a dia, né? E legal você falar isso, você gosta que ajuda, porque essa é a função da tecnologia, né? É criar coisas que ajudem as pessoas. E não para substituir ou para acabar, né? Ela vem para auxiliar, para deixar a gente buscar, Sim. gastar a nossa energia, nosso tempo com outras coisas, né? Mais importante ir para um próximo nível, né? E tá vindo a atualização do Excel aí que vai integrar o BI dentro da planilha. Olha Essa só. eu tô só aguardando. Mas, Fran, com a sua experiência aí, com base na sua experiência, que conselho você dá para aquela pessoa que quer escalar, né, nessa área de gestão financeira? Eu acho, pelo que eu tenho observado, na minha opinião, o comportamento, né, da área financeira, ele é muito importante. A pessoa ter a responsabilidade, como você disse, né, ter a noção do registro no tempo certo, perder, por exemplo, uma tesoureira que não conseguiu fechar o caixa naquele dia, ela vai até resolver, porque se ela não resolver naquele dia, amanhã tem 2 caixas para ela resolver. Exatamente. Então ela se debruçar ali e resolver a mesma coisa, não deixar para depois, né? Mas assim, o que você deixa de conselho, né, através da sua trajetória, para quem está querendo escalar nessa área? Olha, busquem estudar, se aperfeiçoar, se apaixonar pelo que gosta, né? Busquem uma área do que vocês gostam de trabalhar e façam isso com todo carinho, todo amor, né? Se for o dono, beleza. Se não for, haja como se fosse o dono, né, daquele negócio, que eu tenho certeza que, seja lá em qual posição tiver, né, desde o menor cargo até o maior, você vai sim ser notado, você vai fazer a diferença dentro de um grupo. E conhecimento nunca é demais. Busque aprender, busca fazer além do que você está sendo pago, né, do que você foi contratado, do que você precisa fazer, que a gente nunca perde. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então, a gente precisa, sim, buscar, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa querer sair da zona de conforto. Porque ninguém cresce parado, ninguém cresce sentado, né? A gente tem que passar pelo processo de transformação, a gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que sofrer para conseguir chegar onde a gente quer, né? Nem tudo são flores e a gente tá aí para, né, para batalhar todos os dias, acordar cedo, sacudir a poeira, vamos ter que trabalhar, não posso ficar aqui, não é esse lugar que eu quero ocupar, e tem um mundo me esperando, né? E só depende de mim, não depende de mais ninguém. Então, se depende de mim, eu vou arregaçar minhas mangas, vou fazer o que eu preciso fazer, né? Ah, mas para mim chegar lá, eu preciso fazer tanta coisa, estudar tanto. Cara, mas é seu objetivo, é seu sonho, vai atrás, né? Busca, aprende. A gente não vai perder por isso. É tão bom a gente estar realizado, feliz no que a gente faz. Então, a gente não vai perder. Ruim é você ficar parado onde está, insatisfeito e sempre reclamando, né? Então, a gente tem que arregaçar as mangas, ir para cima, buscar, aprender e sair da zona de conforto. Então, minha dica seria essa. Forte, hein? Muito forte. Eita, essa foi boa. Depende de você, né? Eu vi o Bernardinho falando sobre isso também. Porque o que diferencia uma pessoa de alto desempenho é o quanto ela está empenhada em se esforçar mais que o outro. Exatamente. Né? Exatamente. E parar de colocar a culpa nos outros, né? Verdade. Depende da gente. Então, é isso que é tão óbvio, né? Muitas vezes, mas muita gente não faz. Exatamente. Então, é bem importante esse conselho, Fran.
E em nome aqui da equipe do Netcast, gostaria muito de agradecer o seu convite. Nesse momento aqui, esse bate-papo foi muito bom, muito enriquecedor. Né? Obrigado pelas pessoas que participaram, né? Também aqui Legal. junto com a gente, que foi Muito a primeira vez que a gente interagiu junto aí ao vivo, né? Em conjunto. E deixar o Cleiton agradecer também, mas deixa aqui novamente meu muito obrigado, Fran, por ter aceitado o nosso convite e estado aqui com a gente. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, foi muito bom, né? Integrar aqui o Netcast e foi muito enriquecedor também. Eu quero agradecer mais uma vez também a Fran, agradecer aos nossos patrocinadores, a quem apoia esse Netcast, né? A Netway, que é o provedor de internet para planos empresariais, link dedicado. Você que tem uma empresa e precisa de estabilidade, pode confiar na nossa conexão. Nosso relacionamento é de ponta, né? A gente entrega para você a estabilidade e o suporte que você precisa. Netway também para residências, também para a sua propriedade rural. Então pode contar conosco. Conexão de qualidade é com a Netway. Eu vou falar também da Inksoft, né? Que é também das nossas apoiadoras. E se você precisa, né, na sua casa, de um equipamento de informática, se você precisar, meu carregador quebrou, eu preciso de um cabo pro meu carregador, eu preciso de uma mochila para carregar meus equipamentos de informática, uma cadeira gamer, daquela bem confortável para quem gosta de um LOLzinho aí, de um CSGO, pode ir lá na Inksoft, tá? Que tem disponível para vocês. Podem chamar no WhatsApp também. Tem Instagram, então pode entrar lá no Instagram da Inksoft, que vai estar em algum lugar da tela aqui para você estar consultando. E você pode falar com eles que vai ser muito bem atendido e com produtos de qualidade, tá? Então, Fran, você gostaria de deixar algum agradecimento aqui pro pessoal também? Agradeço a todos que participaram, né? Que interagiram com a gente. Não percam os próximos, né? Todos são enriquecedores, vão agregar muito para todos nós. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.